Boa noite, Túlio. Boa noite, boa noite. Boa noite, Léo. Tá dando pra me ouvir bem? E Aline? Tá sem som? Vai. E agora? Agora dá pra me ouvir? Tá dando pra me ouvir, gente? Ah, show. Show, Aline. Valeu, Rafael. Então, hoje, né, eu resolvi falar um pouquinho de hérnia, que... Valeu, Stephanie. Que vira e mexe as pessoas me perguntam aqui no direct, né, do Instagram. E aí resolvi fazer essa abordagem geral, zona, sobre as hérnias, né? Não dá pra falar de todas, porque é muita coisa, mas fazer uma abordagem geral aí do que é, como corrige, quais são os tipos, pra depois, quem sabe, a gente vai desmembrando e fazendo uma live pra cada uma, né? Mas hoje uma abordagem mais geral sobre esse conteúdo. Então, esperar mais uns 5 minutos, 2 minutinhos para ver se entra mais alguém. Enquanto isso, se vocês quiserem ir enviando aí no aviãozinho a live para algum amigo, alguém que vocês acham que vai gostar. E aí eu vou desativar os comentários, tá? Acho que vai ficar a caixinha de perguntas. Se quiserem mandar as perguntas na caixinha de perguntas ou mandar depois no final, que eu vou desativar, né, reativar os comentários, tá? E lembrar lá do nosso canal do YouTube, né, eu posto as lives toda segunda, na segunda seguinte ela vai lá pro YouTube. Toda quinta tem um vídeo lá sobre algum conteúdo bem interessante. Hoje eu postei lá sobre a rotina do cirurgião volante. Valeu, Aline. Rotina do cirurgião volante, né? Que é um assunto que vocês me pedem muito também. Então eu vou desativar aqui os comentários. Lembra lá do canal do Telegram também. Quem não tá, o link tá na bio do Telegram e do YouTube, tá? Vou desativar os comentários aqui pra não me desconcentrar muito. E aí podem mandar as perguntas na caixinha ou quando eu reativar os comentários, tá bom? Então, pensando, né, nas hérnias, o que a gente tem que pensar, né? Primeiro, entender o que é uma hérnia, né? A hérnia vai ser sempre que a gente tiver um conteúdo que ele vai sair do seu local de origem, do seu local original, né, para um outro local, seja da cavidade abdominal para o meio externo, seja da cavidade abdominal para o tórax, seja ali no caso do pericárdio, onde a gente tem as hérnias peritônio-pericárdicas, né? E aí a gente vai ter as hérnias verdadeiras e as hérnias falsas, né? As hérnias falsas, normalmente são as traumáticas, que aí eu posso ter uma inguinal traumática, posso ter a femoral também, é uma hérnia falsa, porque ela vai sair ali do anel inguinal, né? Não é uma alteração na musculatura. Então, as hérnias verdadeiras são aquelas que possuem saco herniário. Normalmente, elas são alterações hereditárias, na maioria das vezes. Então, a hérnia, ela é composta ali por 3 principais partes, né? O anel herniário, que é por onde a gente vai ter a saída do conteúdo, a passagem do conteúdo. O saco herniário, que vai ser o que vai acomodar o conteúdo. E o conteúdo que pode ser
intestino, alça intestinal, vesícula urinária, útero, já peguei baço herniado, tá? Aí vai variar, já peguei piometra, útero com piometra herniado numa hernia inguinal. Tá? Então, isso daí vai variar, pode ser praticamente qualquer órgão da cavidade abdominal, tá? E aí, uma coisa importante é saber classificar essas hérnias, né? Então, a gente tem que saber fazer um bom exame clínico no momento do atendimento, porque a gente vai ter as hérnias redutíveis, as hérnias encarceradas e as estranguladas. As redutíveis são aquelas onde a gente, no exame físico do animal, né, a gente consegue reduzir essa hérnia. Então a gente consegue colocar ela de volta, o conteúdo de volta para a cavidade abdominal, e ele tende a voltar, né, para fora, porque não tem nenhuma aderência ali, não tem nada impedindo que esse movimento ocorra, tá? Às vezes pode acontecer também de uma hora tá a bexiga herniada, na outra hora tá uma alça intestinal, tá? As hérnias encarceradas são aquelas onde a gente já tem aderência no anel herniário, tá? Então, essas hérnias, elas demandam um pouco mais de cuidado, tá? As hérnias redutíveis, a gente consegue ali um tempo maior nesse procedimento de solicitar todos os exames adequados, examinar bem esse paciente, agendar a cirurgia com menos preocupação, né, maior segurança. Já as hérnias encarceradas e estranguladas, elas já demandam um pouco mais de atenção, né, saber o que está preso ali naquela hérnia, né, no anel. As estranguladas, elas vão ser aquelas onde a gente precisa entrar já para uma cirurgia de emergência. E por quê? Porque nessas hérnias eu vou ter aderência do conteúdo ali no anel herniário e eu já vou ter um estrangulamento dos vasos. Então, quando eu tenho um estrangulamento dos vasos, eu vou ter isquemia e pode levar a necrose. Então, se eu tiver necrose de uma alça intestinal, ela vai precisar passar por uma enterectomia, anastomose. Se eu tiver um estrangulamento e necrose de vesícula urinária, vai ter várias complicações aí maiores, tanto no trans quanto no pós-operatório, tá? Então, esses tipos de hérnias, elas são mais complicadas e merecem muito mais atenção, tá? Elas têm que ser examinadas, bem feitos, necessita muitas vezes de internação. Se eu tiver uma vesícula urinária ali herniada, onde o paciente não consegue urinar, posso fazer uma cistocentese de alívio, mas tenho que avaliar esse rim do paciente, porque eu já posso ter um paciente em azotemia. Então, fazer fluidoterapia para diminuir as taxas, né? Então, tudo isso aí no exame físico a gente consegue definir e direcionar o nosso tratamento da melhor forma, tá? Então, isso é muito importante. As hérnias redutíveis, que vão ser aquelas que vão, né? Entram e saem, o conteúdo entra e sai, a gente consegue manipular e fazer as coisas com mais tranquilidade e solicitar os exames, fazer algum tratamento que precise, tá bom? Então, quando a gente encaminha esse paciente para a cirurgia, os princípios, né, dessa herniorrafia vão ser reposicionar o órgão que está ali, se for necessário, fazer enterectomia, retirar parte da vesícula urinária, fazer lobectomia pulmonar ou lobectomia hepática no caso de hérnia diafragmática, tá? Então, reposicionar, corrigir o que está errado, fechar de tal forma que não retorne, tá? Então, a sutura ali vai ter várias técnicas dependendo de qual hérnia mas é importante que seja feita com um fio inabsorvível, normalmente o nylon, ou a utilização de tela, né? As telas de polipropileno, elas são muito utilizadas para fechar hérnia e são muito úteis. Elas têm um resultado muito bom no pós-operatório, tá? Então, as hérnias a gente vai ter, né, alguns tipos. A gente vai ter a hérnia diafragmática, a hérnia perineal, as hérnias traumáticas, as hérnias incisionais, as hérnias umbilicais, que normalmente já o animal já nasce, né, porque isso é um defeito ali no fechamento, no final do desenvolvimento. As hérnias de hiato, que são hérnias mais complexas. E
as hérnias peritônio-pericárdicas, né? Então, essas são as hérnias femorais, também são as hérnias que a gente encontra na rotina, onde a hérnia diafragmática, ela vai ser a que a gente mais vai encontrar em gatos, né? E a hérnia perineal vai ser a que a gente mais vai encontrar em cães machos, tá? Falar um pouquinho sobre esses dois tipos de hérnias, né? Que são as mais encontradas, para a gente saber como manipular e como atender um paciente desse, né? Então, as hérnias perineais, elas são causadas, normalmente acometem, né, cães machos já mais idosos, que possuem aumento da próstata. Então, quando a gente tem aumento da próstata, a gente vai ter ali uma compressão do cólon descendente, uma compressão do reto, que vai causar ali uma dificuldade nesse animal em defecar. Então vai ter um aumento, um maior esforço na hora de evacuar, e eu vou ter compressão do diafragma pélvico. E quando eu tenho essa compressão do diafragma pélvico, ele pode se romper ali, abrir entre as fibras musculares, né? E eu ter a saída ali, muitas vezes, de alças intestinais, tá? E aí a gente tem diversas técnicas para correção de hérnia perineal, né? Importante é saber distinguir a hérnia perineal do divertículo retal. Igual como a gente falou na semana passada, eu acho que foi de prolapso de reto, na hora do exame clínico, né, a gente tem que passar o dedo ao redor, ali dentro, né, sentir toda aquela região. E se for a hérnia perineal, o nosso dedo, né, ele vai passar em 360. O divertículo retal, ele forma uma saculação ali do lado do reto. Então, quando a gente passa o dedo ao redor, a gente sente essa saculação, o nosso dedo entra ali. E essa saculação, ela pode estar tendo acúmulo ali de fezes, tá? Então, se a gente operar e tiver um divertículo, é um caso de ter rescindência da hérnia perineal, tá? E aí tem diversas técnicas, né, pra gente fechar a hérnia. A gente pode utilizar a tela, onde a gente tem a técnica do obturador, né? E normalmente o que se faz é a OPP, né? Onde pegar, pegou. E isso é o que acaba causando maior chances de rescindência, né? Porque a técnica manda pegar direitinho em cada musculatura, né? Mas quando a gente abre ali, a gente vê um tecido totalmente alterado. A gente não consegue identificar os músculos direitos para fazer as suturas. Então a gente acaba pegando aonde pegar, né? E fazendo as suturas. Então isso acaba acaba favorecendo as chances de recidiva, tá? Então as telas são muito boas. A gente pode utilizar também retalhos, retalho musculado, semitendinoso, muito bom também para fechar as hérnias, e acaba sendo menos chances de ter rejeição, né? Por ser um tecido do próprio animal. As telas de polipropileno pode acontecer de ter rejeição pelo paciente, por ser um material ali estranho que vai estar em contato com o organismo, né? O organismo ele pode entender ele como um corpo estranho e acabar fazendo uma reação inflamatória ali local, e você precisa trocar essa hérnia, tá? Trocar essa tela. E a hérnia diafragmática, né, que é aquela mais comum em gatos, normalmente ela ocorre, pode ser congênita, mas a maioria das vezes ela ocorre por conta de trauma, tá? Quedas, atropelamento. E como é que ela ocorre? Ela ocorre quando o paciente ele percebe o trauma, né? Ele percebe que vai ser atropelado e ele se defende. Mentira, gente, troquei. A hérnia diafragmática, isso que eu ia falar é o hemoperitônio, que aí o diafragma ele tá tensionado, e quando os órgãos batem ali no diafragma, eu posso ter ruptura deles, tá? Porque vai estar tudo muito tenso. Então, quando eu tenho hérnia diafragmática, é o contrário. O animal ele não percebe que vai vir o trauma, e aí ele está relaxado, e quando sofre o trauma, eu tenho o impacto dos órgãos
abdominais no músculo diafragma, esse diafragma relaxado ele tende a se romper, tá? E aí eu vou ter passagem dos órgãos abdominais para dentro do tórax. Aí pode passar intestino, fígado, qualquer coisa pode passar para lá para dentro, tá? E uma coisa importante que gera muita dúvida uma hérnia antiga, diafragmática, animal tá bem, opera ou não opera? A hérnia diafragmática, gente, mesmo se for descoberta por acaso em algum exame que o animal fez, algum raio-x, por rotina pré-operatória, não sei, foi um achado a hérnia diafragmática. Ela tem que ser operada, tá? Porque é um animal que ele tá ali, ele compensou, ele tem os órgãos abdominais dentro da cavidade torácica, mas ele compensou. Então ele está respirando, só que ele tem a capacidade pulmonar dele muito diminuída. Então tem os órgãos ali no tórax ocupando o espaço que seria do pulmão. Então ele expande muito menos. Então ele tem uma capacidade respiratória. Normalmente vai ser um paciente que não brinca muito, não corre muito, que normalmente fica mais sentado porque a respiração fica um pouco melhor. Então, se a gente opera, a gente vai estar dando melhor qualidade de vida para esse paciente, que ele vai conseguir expandir o pulmão da melhor forma possível. Óbvio que, sendo uma cirurgia muito bem feita, ciente dos riscos, porque eu já posso ter aderência ali de um lobo pulmonar com uma alça intestinal ou com lobo hepático, talvez seja necessário uma lobectomia pulmonar ou uma lobectomia hepática, tá? Por conta de sangramentos. Então, tanto o proprietário ciente dos riscos, o cirurgião e o anestesistas muito bem preparados para uma cirurgia de uma hérnia mais antiga, tá bom? É muito importante, mas isso dá maior qualidade de vida pro animal, pro paciente. Tá? Que ele vai começar a brincar mais, correr mais, ter uma melhor capacidade pulmonar. Então ele vai ter uma melhor qualidade de vida, tá? Então essas são as duas principais que a gente encontra na rotina, né? A hérnia diafragmática em gatos e a hérnia perineal é a que mais ocorre em cães, né? As hérnias incisionais, elas ocorrem, né, depois de uma cirurgia e aí a gente tem que avaliar muito bem. Normalmente é por conta de falta de repouso ou porque o proprietário não conseguiu colocar a roupinha, não consegue manter o paciente quieto, mas pode ser também por erro de técnica, tá? Onde a gente deixou a musculatura o espaço muito grande entre os pontos, ou não fez uma sutura bem feita, o nó não ficou bem feito, então tem que ser avaliado, a gente tem que ter muita certeza que a nossa técnica foi bem feita, tá bom? As hérnias inguinais, elas podem ser, né, congênitas ali, ou podem ser traumáticas. Eu peguei uma hérnia inguinal traumática, onde eu tinha bilateral, de um lado eu tinha o baço encarcerado e do outro lado eu tinha alças intestinais e útero. Uma cadela que foi atacada por um pitbull, era uma pincher, eu acho, uma dash, foi atacada por um pitbull, puxou ela por baixo do portão e aí ela fez essas duas hérnias dos dois lados na parte inguinal. E aí eu coloquei tela, mas já era uma cadela idosa, musculatura muito comprometida, muito fininha, foi bem complicado, tá? Mas as hérnias traumáticas, elas também são bem comuns na rotina, tá? Então, gente, era isso que eu tinha para falar. As hérnias hiatais, elas são mais complexas, exigem um tempo muito maior para falar. Uma coisa importante é que as hérnias diafragmáticas, normalmente, elas ocorrem na porção ali de contato com o externo, tá? E normalmente na porção em contato com o externo, mas pode acontecer também ali na parte da costela, onde a gente vai suturar o diafragma com a costela, tá? As hérnias diafragmáticas ali na porção do hiato esofágico, elas são mais difíceis e tem que tomar cuidado para não confundir com a hérnia hiatal, que é quando o esôfago ele escorrega, né, para dentro do tórax ali a partir do hiato esofágico, tá? E aí pode levar também parte do estômago, do corpo do estômago, tá? Então acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Não sei se ficou alguma dúvida, se eu falei muito rápido, se deu para entender, mas era uma abordagem assim geral de hérnia, né? Para saber os pontos mais importantes no atendimento, né, de um paciente com hérnia.
Importante, né, fazer essa avaliação, verificar se a hérnia é redutível, se é irredutível, se está estrangulada já, para encaminhar para o procedimento cirúrgico no momento certo, né? Se a gente espera demais, a gente pode ter uma hérnia que era redutível, se tornar encarcerada e acabar tendo complicações ali no pós-operatório, tá? Então era isso. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem mandar no direct ou nos comentários do vídeo que vai ficar no IGTV. Segunda-feira ele vai pro YouTube, o link do YouTube tá lá na bio, o link do Telegram também. Então, se quiserem entrar lá no canal do Telegram, todo dia eu mando os posts daqui e de vez em quando eu mando artigos, mando casos da rotina, explicações, tá? Então acho que é isso, gente. Muito obrigada a presença de vocês que ficaram aqui. Espero que tenha esclarecido. Beijinhos, boa noite.